Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de volta. Olha nós aqui outra vez. Pois é, conseguimos. Fizemos nossa primeira live. Deu uma trabalheira, eu não sabia mexer no programa. Se não fosse a Magdalena me ajudando, não teria conseguido não. Mas foi um sucesso, parabéns a vocês. Nossa, a participação foi fantástica, tanto nos comentários como na primeira live que nós fazemos, assim, em cima da hora, um aviso poucas horas antes. Quer dizer, foi meio que de surpresa, mas tem que tentar, tem que começar um dia. Eu tinha conversado com vocês que era meu desejo de fazer isso. A próxima será melhor, mais arrumadinha, e nós vamos fazer abrir o bate-papo com vocês, ao vivo, respondendo algumas perguntas. Eu vou colocar algumas pessoas para me ajudar nisso, para moderar, para poder responder a pergunta de vocês ao vivo, ali na hora. A live é bem diferente do vídeo gravado, como eu estou fazendo agora, né? A live é na hora, é na lata, como se fala, é bem complicado, é estranho. Não é igual o vídeo gravado que eu posso editar, arrumar, etc. Mas é isso aí, nós vamos continuar. O Daniel ficou muito feliz, né? O trabalho dele é fantástico, eu espero que vocês prestigiem o trabalho de um escritor brasileiro dentro dessa área da teoria da conspiração, que, aliás, nós que somos da teoria da conspiração, mostramos que não somos loucos, que tudo que nós falamos está acontecendo. Vamos continuar a bater esse papo. Eu vou continuar a fazer um vídeo sobre os Anunnakis na cadeia do comando, como eles vieram lá de milhares de anos até agora. Não os mesmos, não o Marduk, nem Enki, mas os seus herdeiros, os seus descendentes, aqueles que tiveram seu DNA alterado. Nós, que estamos aqui, a imagem e semelhança dos nossos criadores, com ciúmes, raiva, ódio, aí em volta nós estamos vendo o resultado. Foi uma alteração meio estranha. Vamos continuar já já. Pois é. Todo o sistema de segurança europeu se degradou significativamente. As tensões estão aumentando e os riscos de uma nova corrida armamentista estão se tornando reais. Estamos perdendo as tremendas oportunidades que a cooperação oferece e, ainda o mais importante, agora que estamos todos enfrentando problemas comuns e desafios como essa pandemia e suas terríveis consequências sociais e econômicas. Sabe quem falou isso? Putin, há 2 anos atrás. O inimigo não invadiu Kiev. O inimigo, ao invés disso, ele invadiu Washington, ele invadiu Berlim, ele invadiu Paris, invadiu Londres, invadiu Brasília. Ele está presente em todos os lugares. Ele está governando o Ocidente para o benefício dos seus próprios inimigos, dando um tiro no pé. Agora resta a população dominada acordar para esse fato. Como nós conversamos na live, o escravo, quando descobre que é escravo, ele pode reagir, ou se rebelar. A começar pelo povo americano, que vai poder se livrar do agente inimigo, dessa aberração chamada Biden. Ele, na verdade, não governa coisa nenhuma, ele é louco, ele está doente, está velho, senil. O staff dele, a assessoria que ele arrumou, que é a coisa mais nefasta que já governou os Estados Unidos. Ele está fazendo tudo para destruir essa nação. E está conseguindo. E está arrastando o mundo no abraço dos afogados. Pois é, não vamos esquecer que uma das principais mensagens dele era que os soldados americanos iriam enfrentar o pior inimigo, que era o aquecimento global. Não como faz aqui na Holanda, né? Completamente deve. E está arrastando todo mundo disso. Então vamos começar esse tópico e depois eu vou entrar, porque tem a ver com os Anunnakis, sobre a nova ordem mundial. Eu vi coisas do passado. Vocês pensam que essa história começou agora. Ela começou no século XIX. Mas vamos lá. Vamos chegar a 1974, no século XX. É uma edição de abril de 1974 do Foreign Affair. É um periódico trimestral que era emitido pelo Conselho de Relações Exteriores de Nova York. Trazia um artigo de Richard N. Gardner, que ele foi secretário de Estado adjunto da Secretaria de Estado para Organismos Internacionais, nas administrações do Lyndon Johnson e John Kennedy. Ele declarou o seguinte: é provável que nós vamos nos sair melhor construindo na nossa casa o alicerce da nova ordem mundial, mas de baixo para cima, ao invés, né, de uma briga ao redor
que não imposta de cima para baixo, uma coisa colocada lá nos governos. Não, eles começaram de baixo. Eles começaram minando e destruindo por baixo. Ele fala que o objetivo seria corroer as soberanias nacionais, acabar com os estados nacionais, erodindo esses estados pedaço por pedaço. Isso em 1974. Ele continuou, provavelmente isso nos levará a um mundo novo mais rápido do que um ataque à moda antiga. Essa é uma das agendas. A esquerda ela faz isso. Não confunda a esquerda com o comunismo. Existe uma diferença muito grande. O que nós estamos vendo hoje é uma revolução da esquerda, que é o globalismo. O comunismo já acabou. Ele existe em poucos países do mundo. Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte. A China não é comunista há muito tempo, embora use o Partido Comunista. Ela é um capitalismo brabo, assim como a Rússia também. O lema da China, do Partido Comunista agora, é família e prosperidade. Na Rússia é a mesma coisa. Eles querem a prosperidade e o sucesso pessoal, o seu sucesso familiar, as indústrias funcionando, porque tudo mudou. É bom lembrar que o Putin está no governo há 22 anos. Ele teve tempo de reorganizar a Rússia depois da queda da União Soviética e transformou aquele país, que é o maior do mundo, numa das maiores potências do mundo agora. Pois é, ainda temos a China. A ordem mundial mudou. O que eles queriam não aconteceu. Vamos continuar aqui. A escritora chamada Nesta Webster, ela escrevia sobre organizações conspiratórias no passado, né, sociedades conspiratórias do passado. Ela publicou um livro chamado Secret Societies, ou Sociedades Secretas. Ela escreve, abre aspas, ela fala o seguinte no livro dela: a revolução desejada pelos líderes, quer dizer, a revolução mundial, é uma revolução moral e espiritual. A anarquia de ideias pela qual todos os padrões estabelecidos ao longo de 19 séculos serão revertidos. Todas as tradições honradas serão pisoteadas e, acima de tudo, o ideal cristão finalmente obliterado. Acabou. Alguns papas viram isso também, previram, conseguiram ver que isso poderia acontecer. Eles começaram a ver essas mudanças que iriam acontecer no futuro. O Papa Pio XI foi um que escreveu, em 1977, sobre essas forças ocultas que por muito tempo têm trabalhado pela ordem social cristã. Um dos papas que precedeu o Papa Pio IX escreveu em novembro de 1846 sobre as mudanças que ele estava prevendo para o futuro. Ele dizia, essa infame doutrina, né, do chamado comunismo, que agora já não é a ameaça sem a esquerda, desculpem, é absolutamente contrária à própria lei natural. E se uma vez adotada, destruirá totalmente os direitos, a propriedade e posse de todos os homens, até mesmo a própria sociedade. Eles estão tirando a casa, tirando a educação dos seus filhos, tirando tudo, tirando a família, tirando o nome de pai, o nome de mãe, como no Canadá não pode mais ter, não é? É o menine, essa aberração que não está... Justamente contra isso que os países que antigamente eram partidários do comunismo estão lutando agora. É o contrário. A história mudou. É só você abrir o jornal aí no Brasil, ver a TV Globo, porque eu não tenho televisão há décadas. Não assisto a televisão aberta há muito tempo, muito menos a CNN ou a TV Globo. Bom, outra pessoa que escreveu um livro sobre o assunto foi o Dr. José Arquiles, de uma organização conhecida como Planet Art Network. Ele diz o seguinte, também, abre aspas, também está implícito em todos esses eventos um apelo a uma outra forma de vida, a uma outra forma de fazer as coisas, uma outra forma da distribuição da riqueza global, em suma, uma nova ordem mundial. O que a sociedade futura de que essas pessoas estão falando, ela foi descrita também por Marilyn Ferguson, num outro livro intitulado The Aquarian Conspiracy, ou A Conspiração do Aquários. Ela escreveu, o novo mundo é velho, transformado. O novo mundo é um velho transformado. Outro camarada, Dr. James H. Bennington, que recebeu um doutorado como Rhodes Scholar na Oxford University, lecionou nas universidades de Harvard e Princeton, sabidamente de esquerda. Ele escreveu o seguinte, um livro chamado Fire in the Minds of Men, o fogo na mente do homem.
Ele diz assim, abre aspas, este livro procura traçar as origens de uma fé, talvez a fé de nosso tempo, da autoridade tradicional. Ele diz que essas mudanças futuras envolveriam a força e a escravidão. E foi confirmado por outro escritor, B.F. Skinner, presidente do Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard, no outro livro chamado Além da Liberdade e Dignidade. O Dr. Skinner foi chamado de o mais influente dos psicólogos americanos vivos. Olha bem, isso pela revista Time, não precisa dizer mais nada. Portanto, ele diz o seguinte, o mundo deveria ouvir o professor quando ele fala, dizer a revista Time. A revista disse ao leitor qual era a mensagem do livro do professor Skinner. Diz o seguinte, não podemos mais nos permitir a liberdade. Olha aí. E, portanto, ela deve ser substituída pelo controle sobre o homem, sobre sua conduta e sua cultura. Isso há alguns anos atrás. Outro estudante dessas mudanças era o Alvin Toffler. Ele escreveu isso num outro livro chamado A Terceira Onda. Ele diz o seguinte, abre aspas, uma nova civilização está surgindo em nossas vidas. Essa nova civilização traz consigo novos estilos de família, modos de trabalhar, amar e viver totalmente mudados. Uma nova economia, novos conflitos políticos e além de toda essa consciência analisada, também o surgimento dessa nova civilização, que é o fato mais explosivo em nossas vidas. Vamos continuar mais um pouquinho, tem mais. Outro cientista envolvido em comentar as mudanças futuras foi o Dr. Carl Sagan, todo mundo conhece. E ele disse o seguinte, é claro que em algum momento relativamente próximo, em termos de vida da espécie humana, as pessoas se identificarão com todo o planeta e como espécie. Né? Como uma espécie, não mais como ser humano. A razão pela qual essas mudanças serão necessárias foi explicada por Manly P. Hall, um outro também, que escreveu um livro intitulado Palestras sobre Filosofia Antiga. Ele diz que ainda não chegou o momento em que o homem comum seja suficientemente forte ou sábio para governar a si mesmo. Ele explicou que considerava digno o suficiente para governar aqueles no mundo considerados pelos especialistas como incapazes de governar a si próprios. Ele escreveu que nunca reinará a paz sobre a Terra até que sejamos governados pelo ataque. 1984, distopia total. Ele indicou, inclusive, que essas mudanças ocorreriam. Ele disse quando, né? Ele disse isso... Esse senhor Hall, ele citou um comentário, que eu estou falando a vocês agora, eu esqueci de falar nisso, em 1884. Ele disse que essas mudanças ocorreriam e ele escreveu esse comentário em seu livro citado anteriormente, 100 anos atrás, ou seja, 1884. Essa reportagem é de 1994. Foi predito que dentro de alguns séculos os homens voltariam aos deuses de Platão e Aristóteles. Todos podemos olhar para frente com grande expectativa por aquele mais nobre dia em que os deuses da filosofia irão governar o mundo. Outro conhecidíssimo, Aldous Huxley, no livro intitulado The Brave, quer dizer, O Bravo Mundo Novo Revisitado, cita um personagem chamado Grande Inquisidor. Em uma das parábolas, o personagem Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, ele fala o seguinte, abre aspas, no final, eles, o povo, colocarão sua liberdade em nossos pés, nos pés do controlador, e nos dirão, faça-nos seus escravos, mas nos alimente. No jornal Tucson Citizen, de 3 de dezembro de 1988, imprimiu uma da fotografia de algumas pessoas envolvidas em uma marcha pela alfabetização e demonstrou claramente que pelo menos algumas das pessoas da América agora estão pedindo ao seu governo que os torne seus escravos. A imagem mostrava um manifestante carregando uma placa dizendo assim, tio Sam, queremos que você nos apoie. Pedindo para ser escravo. Me alimente, me dê comida. Bem, o Huxley, ele deu até inclusive uma data. Ele disse que poderíamos esperar que essas mudanças ocorressem, né, em um futuro próximo. Ele colocou no livro dele, no século XXI, que será a era dos controladores mundiais. É como nós estamos agora. Aí ele continua, esses controladores não falhariam. Os ditadores mais velhos cairiam porque eles nunca puderam fornecer aos seus súditos pão suficiente, circunscrições suficientes, milagres e mistérios suficientes, sob uma ditadura científica. A educação realmente funcionará como resultado de que a maioria dos homens e mulheres irão crescer para amar a sua servidão e nunca sonharão com a revolução. Parece não haver nenhuma razão boa para que uma ditadura totalmente científica deva ser derrubada.
Então tem outro agora para encerrar esse looping. É só um looping de terror. Vocês verem que essa coisa é antiga. Ele foi assessor do presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski. Ele é National Security Advisor do presidente Jimmy Carter. Ele foi um assessor direto durante os 4 anos do governo, né? Ele escreveu um livro chamado Entre Duas Idades, ou 1986 ou 1989. Ele fala 200 anos da Constituição. Poderia servir como uma data-alvo adequada para culminar um diálogo nacional sobre a relevância dos arranjos existentes, o funcionamento do processo representativo e a desejabilidade de imitar as várias reformas de regionalização europeias e de agilizar a estrutura administrativa. Complicado, né? Ele enrolou para dizer o seguinte: as pessoas do mundo agora podem determinar quais são essas mudanças e que aqueles que estão nas posições de implementação das mudanças têm reservado para elas. A turma que se reuniu aqui agora na Europa no Fórum Mundial, ninguém elegeu esses caras. Esses caras surgem do nada, são magnatas, cheios do dinheiro e cagam a regra que vai afetar a vida de todos nós. E continua, em resumo, isso lá, o assessor do presidente Jimmy Carter, ele continua, em resumo, ele fala o seguinte: essas mudanças são, 2 pontos, o velho mundo está chegando ao fim e será substituído por uma nova maneira de fazer as coisas. O novo mundo será chamado de nova ordem mundial. Essa nova estruturação redistribuirá a propriedade das nações que os que têm darão àqueles que não têm. Acredite nisso. A nova ordem mundial incluirá mudanças, aí sim, vem o mais importante para encerrar esse looping, na família. Casamentos homossexuais serão legalizados. Os pais não terão permissão para criar seus filhos. Já estão assim. O Estado é que educa agora. Na Europa e no Canadá é o Estado. Você não educa nada. Sai da tua mãe e vai para o Estado. E se você fizer alguma coisa errada, eles tiram a sua paternidade. É real. Então ele diz aqui, os pais não terão permissão para criar seus filhos, o Estado irá. Todas as mulheres serão empregadas pelo Estado e não poderão ser chamadas de donas de casa. O divórcio se tornará extremamente fácil e o casamento monogâmico será gradualmente eliminado, como está acontecendo no Canadá, nos Estados Unidos e aqui na Europa. O local de trabalho, por exemplo, o governo vai se tornar proprietário de todos os fatores de produção. A posse de bens será proibida. Lembre-se, você não terá nada e será feliz? Pois é. Isso foi falado no século XX. Não começou agora, não. Essa agenda vem andando. A religião será proscrita e os crentes serão eliminados ou presos. Haverá uma nova religião, a adoração do homem e de sua mente. Todos acreditarão na nova religião. Os Estados Unidos desempenharão um papel importante em trazê-la para o mundo. As guerras mundiais foram travadas para promover seus objetivos. O homem do bigodinho, o socialista, né, nazi, apoiou o objetivo dos planejadores. Ele disse que o pessoal não ia aceitar prontamente a nova ordem mundial, mas será enganado em aceitá-la por suas estratégias. E vai por aí. Então, a velha ordem mundial será destruída peça por peça. Uma série de mordidelas, planejada no estabelecimento, lá entre eles, né, e mudando de formato, dando mordida aqui e ali. Então a velha ordem mundial terá que ser eliminada. Se as técnicas de mudanças mais lentas e metódicas não funcionarem, a violência será introduzida e controlada pelos planejadores. Está acontecendo a violência, tentaram a pandemia. As pessoas do mundo entregarão sua liberdade aos controladores. Todo mundo usou tapa-boca, ficou em casa 2 anos. Porque lá haverá uma fome planejada, como estão fazendo. Vai faltar comida. Ou de alguma ocorrência séria, como o conflito que está acontecendo agora, e cada vez pior. Ou depressão. A mudança para a nova ordem mundial ocorrerá em breve, começando talvez em 1989, mas se esse não for o ano, ela vai ser introduzida etapa por etapa, para que ela esteja em vigor no século XXI. Tá aí. Conspiranoia, né? Todo mundo que eu falava sobre isso era, o cara é da teoria da conspiração. Pois é. Estamos vendo isso acontecer. Agora, em cores, ao vivo. Pois bem, agora vamos falar dos Anunnakis.
Nós já estamos em Amsterdã, nós passamos uns dias em Eindhoven, é 1h30 de trem daqui, um lugar muito gostoso, uma cidade bem menor, tranquila. Estamos hospedados na casa dos amigos e agora estamos de volta aqui para a agitação de Amsterdã. Um calor daqueles, calor aqui daqueles é 27 graus, 27, hoje chegou a 28 catástrofes. Eu fiquei apavorado. Mas agora a temperatura começa a diminuir. Essa onda de calor está geral em todo o hemisfério norte. O pessoal do Japão está reclamando, todo mundo reclamando. E eu, como eu vivo há muitos anos fora do Brasil, estou há 12 anos quase, né? Já vai fazer 12 anos. E eu estou habituado com frio do Canadá e agora aqui na Holanda, então o sol castiga mesmo. E ninguém tem ar-condicionado. Nós compramos um ventiladorzinho que está ligado aqui embaixo. Mas é assim mesmo. Vamos continuar batendo então um papo sobre os nossos amigos Anunnakis, ou inimigos, né? Depende do ponto de vista. Para muita gente é amigo. Para outros não. Eles fizeram uma bela de uma confusão na nossa evolução. Será? Pois é, eu fiz um vídeo, eu anotei aqui, vídeo 120, o 121, 122, 123. Era bom assistir pelo menos o 120. Onde eu já falo sobre os autores, Christian O'Brien e a sua esposa. Ele era geólogo de exploração britânico, né? Ele foi autor de vários livros sobre geologia e também sobre os Anunnakis. Ele faleceu em 2001, mas ele deixou um trabalho incrível, né? Ele foi, além de geólogo, ele foi trabalhou em explorações, ele trabalhou para British Petroleum, onde hoje é o Irã, era a Pérsia, né? Era o Império Persa, era na época do imperador Reza Pahlavi. Ele trabalhou nas escavações do Ziggurat, o Shoghi Zambil, no sul do Irã. Então ele depois se aposenta em 1971, como presidente do conselho, etc., diretor da Iranian Oil Operation Company, sediado em Teherã, e isso permitiu a ele fazer muitas explorações e pesquisa lá no local. O trabalho dele é incrível. E ele dedicou toda a sua aposentadoria à pesquisa pré-histórica e arqueologia, astronomia, arqueoastronomia, história da religião. Então, um dos livros, 2 livros dele, que é o Shine One e o The Genius of the Few, são os mais importantes, são fantásticos, são verdadeiras obras, como a do Zecharia Sitchin. Não teve tanta publicidade como o Zecharia Sitchin. São linhas um pouquinho diferentes. Eles postulam que os lendários Anunnakis, e essa é a minha ideia, eu sempre falo isso, eu me afastei da linha do Zecharia Sitchin, eu postulo também que os Anunnakis são de um plano ou dimensão superior, ao invés de viajantes espaciais, como era colocado pelo Zecharia Sitchin, que eles veriam em naves espaciais, etc. Não. Para mim, eles vieram de uma dimensão aqui do lado. Isso dá a qualquer leitor, a vocês, né, muito o que pensar. O O'Brien confirma isso nas primeiras traduções não ortodoxas das tabuinhas cuneiformes sumérias, né? Ele diz que ele tocou, né? Ele pegou as tabuletas na mão, ele trabalhou na pesquisa, e ele trabalhou com uma tradução não ortodoxa, não acadêmica. Ele usou uma liberdade para fazer a tradução. Então ele usa essas traduções. Além disso, ele também usa o livro de Enoch para ajudar a entender toda essa história. Então daí ele traça uma jornada de 3 estágios do Shine One, ou são 3 laps, 3 fases da dominação Anunnaki, ou Shine One. Né? Ele achou interferência da nossa raça, na evolução da nossa raça. Através de milhares de anos, os Anunnakis fizeram isso em um pequeno vale que nós conhecemos como Éden, ou Edim. Né? No movimento subsequente, eles foram para a área do rio Tigre e Éufrates, e no final da história, né, nós vimos que, por algum motivo, por alguma catástrofe, que o Christian O'Brien coloca como uma inundação naquela região da Mesopotâmia, não um dilúvio global. O Zecharia já fala num dilúvio global provocado pela aproximação do suposto planeta Nibiru. O O'Brien já trabalha nas traduções, ele vai demonstrar, nós vamos conversar sobre isso ao longo dos vídeos, de que houve sim uma catástrofe local. E tem muita evidência disso.
E aconteceram outras catástrofes no mundo. Essa não foi a única, mas essa que faz com que aquelas pequenas cidades, aqueles núcleos, né, de experimentos dos Anunnakis fossem destruídos, soterrados, e eles se debandam e se espalham pelo mundo. Pela Europa, pela América do Sul, e vai por aí. Mas vamos já começar a conversar sobre isso. Pois bem, eu tenho interesse nas origens humanas, como todos nós que participamos desses grupos, né, de pesquisadores de final de semana, ou teóricos da conspiração, todos nós temos interesse em saber as origens da raça humana. E eu, particularmente, vou além da mainstream, dos livros acadêmicos, porque ali a gente não vai ter resposta nenhuma, nem uma possibilidade de resposta. E o que eles explicam não se encaixa. Ninguém vai explicar as ruínas de Baalbek, ninguém vai explicar as pirâmides, as ruínas maias, incas, astecas, e vai por aí, né? Pois bem, então Zecharia Sitchin, ele interpretou, né, alguns documentos, ele lia, porque, como eu disse a vocês, qualquer um hoje pode comprar um dicionário. Na época deles, a língua suméria já estava traduzida, existiam lectures, né, existia todo um trabalho da Universidade da Filadélfia, da Pensilvânia, do Noah Kramer, você podia pegar tudo aquilo ali já mastigado, né? Mas o Zecharia Sitchin, ele fez uma releitura de todo esse trabalho, apresentou sua versão das origens humanas através dos Anunnakis, né, como sendo uma raça espacial e clonadora de genes, né, vindo lá do planeta Nibiru, do suposto planeta. A maioria dos outros autores que surgiram depois falando sobre esse assunto começaram com a tradução de Sitchin e se expandiram nas áreas de seu interesse, e em certo sentido eles são, portanto, clones do Zecharia Sitchin. Eles calcaram todo o trabalho, e daí são dezenas de livros baseados no trabalho de Sitchin, que é fabuloso. E eu estou relendo o livro de Sitchin. Eu amo o trabalho dele, mas filtro, né? Analiso, interpreto e busco minhas próprias respostas e interpretações. E os O'Brien, Christian O'Brien, a esposa dele, eles traduzem esses personagens centrais como os Ananag, que também é Ananag na história chinesa, que depois eu vou falar mais tarde para vocês. Mas aqui, para não dar confusão, vou falar Anunnaki, tá? Para não dar problema. Anunnaki, aqueles que do céu vieram, segundo Sitchin, mas segundo O'Brien, não. Então vamos lá. O ponto forte no livro do O'Brien está nas traduções dos documentos cuneiformes sumérios. Eles listam claramente o documento de origem, e em seguida eles exibem algumas linhas traduzidas na melhor tradução acadêmica que eles puderem encontrar. E se a tradução não fizer sentido em uma área, eles mostram uma lista de possíveis definições de uma palavra suméria suspeita, parecida, e geralmente no nível da sílaba. Em seguida, eles pesam as escolhas, e na maioria das vezes inclinando-se para o significado mais arcaico, mais antigo. E isso inclui-se uma determinada definição. Isso inclui, por exemplo, se uma determinada definição faz sentido no contexto todo, contexto inteiro. Quer você concorde ou não, com o resultado específico, nós vamos ficar com um registro detalhado e a sua derivação. Todo o processo é claramente visível. Eu vou colocar aí páginas do livro dele, mostrando essas traduções, como é que eles fazem. Então, as duas traduções, tanto a da interpretação do Sitchin quanto do O'Brien, dão um tom muito bom, muito importante, super fantástico, as duas versões. Tanto o Zecharia Sitchin quanto o Christian O'Brien dão um tom maravilhoso. É uma música boa de se escutar. É uma história boa de se escutar. Então, os primeiros estudiosos contemporâneos, por exemplo, ele cita lá, né, a palavra suméria em Liu, por exemplo, que seria o principal Anunnaki baseado aqui na Terra, que era o chefe, como ele coloca, traduz como em Liu Li, onde Liu é entendido como vento e Li é um argumento eufônico que poderia ser ignorado na tradução. Então a palavra suméria, por exemplo, Dingir, se traduz como categoria aristocrática ou teocrática de pessoa. Então Dingir em Liu Li é traduzido como Deus do vento ou Deus do ar. Pois é.
Em vez disso, né, os O'Brien, por exemplo, eles observam que a antiga tradução fonética do ideograma sumério tomado acima como liu era, na verdade, G, o genitivo de. Da mesma forma, a tradução fonética mais antiga do ideograma sumério tomado acima como li era, na verdade, gub ou li, com 24 significados separados nas listas de sinais. Os O'Briens observaram que o signo arcaico a partir do qual o ideograma evoluiu era simplesmente a imagem de uma planta e um vaso. E dos muitos significados posteriores havia um que poderia ser representado pelo pictograma primitivo e era li, que significa cultivo. Então, Jingir, em liu, li, é traduzido pelos O'Brien como Jingir el-ge li e se traduz como o senhor do cultivo. Muda tudo. A primeira versão que eu dei era do Sitchin. Chá. Então, em segundo lugar, tem outro exemplo. A localização do assentamento dos Anunnakis era confusa em uma tradução antiga. Os ideogramas sumérios arcaicos tinham valores fonéticos de Kar-Sak, ou Gar-Sag, ou como Jardim do Éden, do hebraico. A nota do livro do O'Brien, na página 83, o texto fala que o texto geralmente citado é de uma tradução acadiana do original, mas a versão da Universidade de Filadélfia foi escrita apenas em sumério. Então os babilônios, a uma distância de mais de 5.000 anos do evento original, estavam na mesma desvantagem que os tradutores modernos e foram responsáveis por muitos dos mal entendidos fundamentais. Então, se Sitchin pega a tradução tirada da língua dos babilônicos, só que a Babilônia, quando veio a existir, já haviam se passado milhares de anos que os sumérios já tinham desaparecido, ou se diluído. Né? Então as histórias vieram sendo contadas, tanto que nós temos os mesmos relatos, tanto na Suméria, entre os babilônicos, os assírios, o acádico, depois, finalmente, na Bíblia, no Velho Testamento. Então, em um argumento semelhante a Enlil, acima, os O'Brien voltam aos ideogramas sumérios originais e derivam que uma frase que os babilônios traduziram como o canal Numbira, localizado perto da cidade muito posterior aos sumérios, né, Nippur, lá na Suméria, né, muito depois dos sumérios terem se espalhado, deveria realmente ser traduzido como grande rio que fluiu rapidamente. Esse último, juntamente com as pistas do Karsag, do épico Karsag, né, na versão da Universidade de Filadélfia, o épico de Karsag, existe esse livro contando a história toda, colocam, ele diz o seguinte, as traduções também de George Battle, intitulado Inscrições Babilônicas, colocam esse lugar, Karsag, longe do cenário mesopotâmico, em torno de Nippur, dos O'Briens. A área geográfica com a qual os épicos estavam preocupados eram os vales cercados de montanhas, onde hoje é o Líbano moderno, a Síria, a Jordânia, que agora se unem numa mesma área ao redor do Monte Hermon, que é onde desceram os anjos caídos. E o relato paralelo, né, do Éden é definido. Então tem essas divergências. Né? Monte Hermon fica no paralelo 33, que é o grau máximo da maçonaria. Jesus Cristo teria sido crucificado com 33 anos. Paralelo 33, passa em cima de todas essas regiões polêmicas. E o Monte Hermon, aonde os anjos desceram. Anjos. Interessante, né? Muito. Mas você tem que entender as duas versões sobre a história. Essa, pelo menos, as principais do meu ponto de vista. Entender tudo isso para poder entender o que são os Anunnakis na cadeia de comando. Como é que eles se perpetuaram no poder. Seus descendentes. Então vamos lá, vamos continuar aqui, mais um pedacinho. O Christian O'Brien, ele considera a palavra Shem, que para Zacarias Sitchin seria uma nave. Né? Na Bíblia dizem que é um nome. É ridículo. O Shem diz que é uma palavra que Sitchin traduziu como céu também, né? Céu ou algo celestial. No entanto, os O'Briens eles apontam que a palavra raiz SHM pode ser lida como Shan ou Shem e traduzida como céu ou planta. Possivelmente ambos. Eles afirmam originalmente que a palavra Shemin é o plural de Shem em hebraico arcaico,
deveria significar lugares altos onde as plantas eram cultivadas. E usando as duas traduções críticas acima, os O'Brien determinaram que o desfecho Anunnaki na Terra estava em alguns pequenos vales a noroeste do Monte Hermon. E, de acordo com eles, era um estilo de existência de agricultores, né? De senhores de agricultura. Eles vieram fazer experiências. Ao longo de alguns séculos, eles desenvolveram a área toda com represas, canais, plantações, pomares. Os canais têm até hoje, se encontrar o resto arqueológico desses canais, sistema de canais de irrigação. Então, com represas também, prédios, bibliotecas, tudo em um grande laboratório, uma habitação para os operários e uma casa grande, né, para Enlil e Ninlil, a sua esposa. E aí eles hibridizaram os humanos ao longo do caminho como trabalhadores, como a história que a gente está em Sitchin, né? Isso continuou por alguns milhares de anos, até que uma tempestade ou uma inundação resultante de algum fenômeno geológico destruiu o assentamento deles. E depois disso os Anunnaki se dispersaram no cenário da Mesopotâmia. Eu já comentei sobre esse caso. Foi um evento local, não foi universal. Então, eu lembro que Sitchin fala já na inundação de Noé, no dilúvio, né? Então, nós vamos ver que, obedecendo o que está no Antigo Testamento, ele coloca que houve um dilúvio universal. A inundação do Sitchin é enorme, possivelmente afogando todo mundo. Já a inundação de O'Brien abrange apenas as planícies ao sul do Monte Hermon, o Vale do Rift, estendendo-se pelo Mar da Galileia, Mar Morto, etc. O Sitchin assume uma passagem que isso teria sido causado por uma passagem próxima do planeta Nibiru. Já os O'Brien postulam que a água do Mediterrâneo atinge as planícies abaixo do nível do mar. O Mediterrâneo vaza e há uma grande inundação. Essa teoria é muito interessante, nós vamos falar muito ainda sobre ela. O segundo aspecto interessante está no retrato dos Anunnakis. Nesse sentido, O'Brien ele se comporta como Jacques Vallée, né? No livro Passaporte para a Amazônia, o astrofísico francês-americano Jacques Vallée abordou as ideias de que os OVNIs, que só foram pensados como naves no estilo de porcas e parafusos, né, como objetos físicos, podem ser apenas construções interdimensionais e não físicas, ou até entidades. Essa ideia foi duramente combatida por décadas, mas parece que agora é um campo bem estabelecido, até pelas autoridades americanas, do Pentágono, que acham que os tic-tacs são interdimensionais. Então, da mesma forma, o casal O'Brien afirma no Épico de Karsak, na versão da Universidade da Filadélfia, que os Anunnakis desceram não de um reino físico superior para a Terra, mas eles não entram em muitos detalhes, porque ninguém sabe como é que era esse processo de descer. Já os Anunnakis de Sitchin são seres físicos hardcore, né, apenas avançados tecnologicamente, mas que não deixaram aquele povo aprender a tecnologia muito sofisticada. Eles tinham que escrever em plaquinhas de barro, etc. Agricultura, eram escravos. A tecnologia high-tech ficava só com os senhores. E as possíveis naves, isso vai dar pano para manga ainda. Muito papo pela frente. Bem, e aí para complementar sobre o assunto que eu já comentei lá no vídeo 121, 120, 121, 122, a inclinação dos O'Brien pode ser vista na dedicação do seu livro a Huzur Maharaj Charan Singh Ji. Ele viveu de 1916 a 1990, era um guru indiano, Sikh, um homem Sikh que era o Satguru de Radha Swami Satsang Beas Radha Swami. Eita, para traduzir isso seria como Senhor da Alma e Satnang. Ele descreve um grupo que busca, ele se descreve como líder, né, de um grupo que buscava a verdade. Segundo lá na Wikipedia, quem quiser procurar, essa filosofia era baseada nos ensinamentos de místicos de todas as religiões e tem a sua sede em Dera Baba Jaimal Singh, perto do rio Beas, no norte da Índia, desde 1981. E ele faz uma dedicatória a esse guru, né? E ele mostra que essa dedicatória tem uma relevância para a visão do mundo e
explica aquela, da maneira dele, né, tenta explicar como é que funcionam essas regiões dimensionais, né? Ele fala sobre a Bíblia, ele é citado por vários seguidores dos Estados Unidos, do mundo inteiro, foram a frequentar esse centro de estudos dele. Dizem que ele é uma autoridade bíblica básica para o tema principal da obra, né, do O'Brien, porque o O'Brien cita esse indiano o tempo todo. O sistema místico que ele professava dizia a respeito das regiões físicas, astrais, causais e da mente, as várias dimensões, seguida por duas regiões espirituais. Ele diz que existiriam outras regiões, mas são cada vez mais esotéricas e não pertencem, né, ao nosso universo. Não tem nem como imaginar. Curiosamente, a área entre as regiões espirituais inferiores e superiores é uma área de intensa escuridão que a alma só pode atravessar com a ajuda e a luz de um mestre. Isso aí está lá no livro do Huzur Maharaj Sawan Singh, na página 38. A visão do mundo do Christian O'Brien, ele mostra, dá para entender quando a ideia deles, né, que ele diz que o universo material e as duas regiões imediatamente superiores, o astral e a causal, são governadas e administradas pelo poder negativo de um tal de Kal Narayan, sob um mandato do Ser Supremo. Enquanto ele não pode impedir uma alma determinada de contatar um mestre vivo perfeito e obter a libertação espiritual e o poder negativo, no entanto, serve a importante função de filtragem espiritual. E sua tarefa é atribuída a ele pelo Senhor Supremo, que é de garantir que nenhuma alma ultrapasse um determinado ponto na ascensão espiritual sem antes ter atingido o grau adequado de purificação. E senão a alma vai ser mantida presa num interminável ciclo de transmigração e reencarnações, né? Então, e ele consegue encaixar tudo isso nos Anunnakis. Isso é que é impressionante. Eu já li e fiquei impressionado. Nós vamos continuar a bater um papo sobre isso, né? Porque o Sitchin de Enki, o Enki de Sitchin, ele recebe uma capa muito mais física, com emoções ao estilo humano, né? Ele é um candidato, a Enki, por exemplo, é um candidato ao trono Anunnaki, embora ele não pudesse postular isso devido às regras de descendência. Ele era filho de uma concubina. Ele é um verdadeiro jogador, e Enlil geralmente é um ser de aço, insensível, potencialmente mortal, né? Então, com o livro do O'Brien, acontece o inverso. Enlil ocupa o centro do palco e Enki é, na melhor das hipóteses, um jogador de poucos bits, né? Raramente mencionado. Muda tudo. O filho de Enki, Marduk, tem um papel importante, geralmente Loki, no universo de Sitchin. Na versão de O'Brien, Marduk nem é mencionado. Então existem diferenças na ênfase masculina e feminina. Sitchin dá a 3 mulheres Anunnaki posições de poder: Ninlil, Ninhursag e Inanna. E cada uma tem uma história. Já na interpretação de O'Brien, eles consolidam essas 3 mulheres Anunnaki em apenas uma pessoa, Ninlil. Ela só tem outros nomes. Os O'Brien identificam Ninlil como Gabriel, o tal arcanjo. Olha a confusão. Vamos continuar depois a conversar sobre essas diferentes interpretações. Isso é super importante, porque a gente tem que olhar o outro lado sempre. Eu comento sempre no vídeo com vocês. Assistam outros canais. Leiam todos os livros que puderem sobre o assunto, comparem, tirem suas conclusões. Então hoje a internet facilita muito isso. É muito bom, porque a gente se pega em Sitchin. Não dá, eu tenho que olhar o outro lado também. O que outro pesquisador do mesmo cabedal, da mesma... Inclusive esse era um engenheiro que pesquisou em loco, trabalhou nas escavações, né, um geólogo, interpretou de outra maneira. O mesmo conto do Éden, né, e que lá nessas tabuletas é chamado de Karsag, e tem um livro publicado sobre essa história toda, não batem. E tem pontos de contato, mas depois divergem. Isso é super importante, poder ler as diversas versões. Então vamos continuar no próximo vídeo. Obrigado a vocês que prestigiaram a live. O Daniel, eu entrei em contato com ele hoje, inclusive.
Ele ficou muito satisfeito. Muitas pessoas estão procurando ele para comprar o livro, adquirir o livro. E nós conversamos sobre essa falta de possibilidade de pesquisa no Brasil. O Brasil deve ter um tesouro arqueológico muito grande ainda escondido. Ninguém conseguiu achar ainda, mas é possível que tenha. Em algumas regiões da Amazônia não, porque eram áreas inundadas, ali não houve desenvolvimento nenhum. Tanto que as tribos amazônicas são as tribos mais primitivas do mundo, junto com as australianas. Quando eu era adolescente, que estavam abrindo a Transamazônica, as tribos eram encontradas ainda primitivíssimas, como Yanomamis, que nem um pouco conheciam. Então não houve desenvolvimento ali. Do outro lado dos Andes houve, do lado de cá um pouquinho, do lado da Bolívia, ali estão se encontrando ainda, encontram-se ainda algumas ruínas, né, foram encontradas agora há pouco tempo, mas do lado de cá ainda não. E se houver, vai ser lá do sul do Brasil, ou então lá no Nordeste. Muito, muito, muito antigo. Mas ainda não. O Brasil precisa ter vocês que são jovens, se dedicarem a essa pesquisa. Deve ter sim. Quem sabe? Mas não é Ratanabá, não. Ratanabá é a cidade que não há. Um abração a todos vocês. A Madalena manda um abraço. Até o próximo vídeo.